de alguma maneira maravilhosa e miraculosa, a voz do Senhor faça-se escutar nesse lugar. Que o Senhor fale aos nossos entendimentos, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Espírito de revelação, que é o Espírito de Cristo, nos revele toda a verdade e nos guie a vivermos a vontade de Deus para as nossas vidas. Abençoe-nos o Senhor, e abençoe-nos verdadeiramente o Senhor, e tenha misericórdia de nós, especialmente de mim, porque sobre a minha pessoa recai, Senhor, o transmitir a Tua palavra hoje e aqui e agora. No nome de Jesus, amém, amém. Eu convidaria você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 8. Nós leremos um trecho um pouco extenso. Hoje tivemos aqui pela manhã a pastora Rosalind, do Ministério Sabaoth, de Milão, Itália, que nos trouxe uma palavra maravilhosa da parte do Senhor, encorajadora, e eu aconselharia a todos que não ouviram, que possam depois, no canal da igreja, poderem acessar e escutar essa palavra e serem assim abençoados. Nós estamos vendo um estudo numa visão de uma teologia prática do livro de Apocalipse, buscando uma palavra consoladora, edificadora, uma palavra encorajadora, a partir da mensagem bíblica do livro de Apocalipse. Muitas vezes é desafiador em alguns textos, principalmente os textos de juízo, mas a palavra do Senhor, ela é boa, é santa e eficaz. A palavra do Senhor é boa semente que, caindo em bom solo, frutifica. Não importando que seja uma palavra encorajadora ou uma palavra de juízo, nunca podemos esquecer que Deus repreende e castiga, não aos que odeia, mas a Bíblia diz aos que ama. As repreensões e mesmo o castigo, o juízo de Deus, não são manifestações de uma raiva ou de um ódio contra nós, mas muito ao contrário, são a manifestação do seu amor por todos nós. Os juízos que antecedem ao juízo final são juízos que eu chamarei, digo eu, não o Senhor, juízos redentivos, juízos que nos permitem levar a um arrependimento e o arrependimento a uma redenção. E não há redenção fora de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nos salva e pela fé somos, de fato, quem devemos ser, salvos pela graça de Deus, e isto mediante a fé em Jesus Cristo. Esse texto nos fala sobre as trombetas. Os selos foram abertos,
mas o conteúdo do livro não se lê. O conteúdo se torna imediatamente em ação. Isso mexe comigo. A palavra de Deus não é apenas para ser sabida, não é apenas para ser lida ou ouvida, embora a fé venha pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus é para ser realizada, para se tornar ação em minha vida e na sua vida. Às vezes o que nos falta é que o selo seja rompido. A palavra está lá. A realização ocorrerá quando aquele e único que tem o poder de romper os selos, que é Jesus Cristo, que é o leão de Judá, que é o Cordeiro de Deus, que é o que se assenta no trono, ele fará com que a palavra se torne ação na minha vida, na tua vida, em todos nós. A Deus seja glória por isto. O silêncio é rompido sonoramente por aquelas 7 trombetas. E então, aqui no capítulo 8, versículo 7 em diante, nós encontramos o texto. As primeiras 4 trombetas, o primeiro anjo tocou a trombeta, versículo 7, e houve saraiva e fogo, e mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra, e das árvores, e também da erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja 1/3 parte se tornou em sangue. Morreu a 1/3 parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a 1/3 parte das embarcações. A terceira trombeta, o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a 1/3 parte dos rios, sobre as fontes das águas, uma grande estrela, ardendo como tocha. E o nome da estrela é Abismo. E a 1/3 parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa destas águas, porque se tornaram amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a 1/3 parte do sol, da lua e das estrelas, para que a 1/3 parte deles escurecesse, e na sua 1/3 parte não brilhasse, tanto de dia como também de noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm que tocar. Esses 4 juízos vêm sobre a natureza,
E eles nos fazem lembrar muito dos juízos que aconteceram sobre o Egito, dos juízos que vieram sobre Faraó e sobre os egípcios. Mas é interessante que na quarta trombeta surge essa águia com voz e com palavras. Essa águia que voa dizendo um tríplice ai, um ai para cada trombeta que ainda falta tocar. E eu gostaria de, em primeiro lugar, chamar a atenção a este ai, ou a estes ais, porque normalmente nós temos um ai simplesmente acompanhado de um dedo em riste, um ai iracundo, um ai contrário àqueles que é este ai proferido, um ai contra. Um ai contra este, um ai contra aquele, como ai de ti. Um ai que vem com todo um sentimento de até mesmo, eu diria, ira. Embora possamos analisar, devemos nos lembrar do ai de Jesus. Quando a Bíblia diz que Jesus disse: ai de ti, Jerusalém, que maltratas os profetas, que matas os que te são enviados. Eu quisera acolhê-lo como a galinha aos seus pintinhos. Você acha que este ai é um ai contra? É um ai movido de ira? Deixe-me dizer uma coisa, a Bíblia diz, neste texto, que Jesus chorou sobre Jerusalém. Então, ao mesmo tempo que o ai é um grito que salienta o juízo que virá, o horror que chegará, ele também é uma expressão de dor. É como se Deus falasse entre lágrimas, como se o Senhor dissesse, e eu particularmente, eu não sei quanto a você, mas eu particularmente creio num Deus que é amor, e não ira, embora o meu Deus, o teu Deus, também é fogo consumidor, e terrível coisa é cair na mão de um Deus irado. Dói em Deus ter que nos castigar, dói em Deus ter que me punir ou te punir. É com lágrimas que Deus, como um pai que ama, disciplina e castiga a seus filhos. A Bíblia diz: eu não tenho prazer no sofrimento do homem, seja ele o ímpio que for. Deus não tem prazer. Deixe-me abrir um pequeno parênteses. E eu quero dizer, e nós? Será que estamos tendo prazer? Será que nós estamos dizendo, ai daquele outro? Certa vez, em uma igreja, como é o costume de algumas igrejas, entre elas a Igreja Batista,
ao escolher um novo pastor, chamaram aquele pastor que se jubilaria, dizendo: ajude-nos a escolher, aponte-nos o melhor candidato. Escolhido foi o tema que cada um dos selecionados candidatos pregaria, e o tema foi o lago de fogo e enxofre. Todos pregaram extraordinariamente bem, mas ao final, o pastor apontou a um que não foi o melhor pregador. Perguntaram então o conselho da igreja: por que ele? E o pastor disse: ele foi o único que chorou quando disse que os ímpios cairiam no lago de fogo e enxofre. Ele disse: este é o homem que tem um coração conforme o coração de Deus. E eu creio nisso. E eu espero que você também creia nisso. Que nós não devemos ter alegria nisso, nós devemos buscar a salvação de um mundo inteiro. Tu, diz a palavra, não deverias ter se alegrado no dia da desgraça de teu irmão. Não podemos nos alegrar, por mais perverso, por pior, por faraó que seja, por um Saul que seja em nossa vida. Se Saul morre, se temos um coração conforme o coração de Deus, choraremos por Saul, e não apenas por Jonatas, não apenas por aqueles que nos fazem bem, mas acima de tudo, por aqueles que nos não fizeram tanto bem, porque não sabemos o destino destas pessoas, e deveria o nosso coração se condoer com cada um deles. Deus procura gente assim. Quando o Senhor encontrar gente assim, Deus usará essas pessoas para ganhar este mundo pecador. Quando a Bíblia está falando isso, muito bem, aqueles que estavam debaixo de tormento, aqueles que estavam debaixo de aflição, aqueles que estavam sofrendo injustiças, aqueles que estavam amargando uma dor extraordinária, sendo fiéis a Deus e fiéis até a morte, e que viram os seus sofrendo, poderiam até mesmo se alegrar, mas antes que se alegrassem, é dito: ai, ai, ai. Os próximos juízos ainda serão piores. E então, eu lerei aqui, e como disse, é um texto um pouco grande, peço a sua compreensão. O quinto anjo, no versículo 1 do capítulo 9, tocou a trombeta, e vi uma estrela caída do céu na terra, e lhe foi dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaceira saía do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano
a erva da terra, nem qualquer coisa verde, nem árvore alguma, e tão somente aos homens, mas veja bem, que não tem o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes dado, não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento do escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, e também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos, preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como coroas, parecendo de ouro, apenas parecendo de ouro, não era ouro. E o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos, como cabelos de mulher, e os seus dentes, como dentes de leão. Tinham couraças, como couraças de ferro, e o barulho de suas asas era como o barulho de carros, de muitos cavalos, quando correm a peleja. Tinham ainda cauda, como escorpiões, e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. O primeiro ai passou, eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. Veja bem que aqui está uma descrição como a estrela que cai do céu. Descrição essa que a Bíblia também fala a respeito de Satanás. O abismo, que a Bíblia também aponta em relação às regiões inferiores ou o inferno. Escorpiões, gafanhotos, que são um exército de juízo, como Joel diz, o meu poderoso exército que enviei contra vós. E em especial a figura do escorpião, que a Bíblia nos remete a poderes malignos. Então aqui está um ataque espiritual que angustia, que aflige aos homens, mas tanto os primeiros 4 juízos como este juízo estão limitados. Veja que, por mais terríveis que sejam os primeiros 4 juízos, eles só podem tocar 1/3. 2/3 têm que ficar intactos. 1/3. E este tem limite de tempo, 5 meses. Eles não podem estar afligindo para sempre. Outra coisa, não podem matar. Os homens buscarão a morte, mas a morte fugirá deles. É uma aflição que desespera da própria vida. Isso tem um motivo de ser. Isso tem um motivo de ser. E esse Abaddon ou Apolion, o destruidor, palavra esta que é utilizada, se você bem se recordar, no livro de Joel,
aos gafanhotos, aquele que é o migrador, aquele que é o cortador, aquele que é o devorador e aquele que é o destruidor. E veja bem, Deus nos dá uma proteção, a marca do Deus vivo. Nenhum destes males poderá nos tocar, assim como no povo de Israel, durante as pragas do Egito, as pragas não podiam tocar ao povo de Israel, assim como o anjo da morte, o ceifador, passando, levando esse tormento terrível, a morte dos primogênitos, aonde havia a marca do sangue do Cordeiro, ele não podia tocar. Nós somos intocáveis. Essa é a grande palavra para todos nós. O selo, a marca do Deus vivo sobre a nossa fronte. Nós não podemos ser tocados. Muitos associam Abaddon, Apolion, ao próprio diabo, sendo ele o rei dos demônios, o príncipe das trevas. Mas nem ele, nem o inferno inteiro podem tocar num fio de cabelo teu, porque não cairá nenhum fio de cabelo de nossa cabeça sem o consentimento de Deus, e por Deus eles não passam. Temos a marca do Senhor e estamos no Senhor, e o inimigo não nos pode tocar. Não nos pode tocar. Mas eu quero ir até o final desse capítulo. E o sexto anjo tocou a trombeta. Ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, ao mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados juntos ao grande rio Eufrates. Se você, em um minuto, se lembrar do livro de Daniel, que Daniel teve a visão dos 4 seres terríveis, anjos, cabeça de homem, cabeça de águia, cabeça de touro, cabeça de leão, com rodas girando debaixo de si, uma visão tão terrível, que a Bíblia diz que os que estavam com Daniel fugiram, e Daniel caiu como morto, e diz: e fiquei eu só. Alguns associam estes, porque são 4, e falam do Eufrates, mas isso não quer dizer que literalmente tenham que ser eles, mas são anjos, isso sabemos, de juízo. Você lembrará que aqueles 4 outros anjos que estavam nos 4 cantos da terra, Deus disse: detenham. A este Deus diz para exercerem o juízo. Uns seguram, impedem, mas a estes é dito que executem. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 dos homens. Você tem ideia
do que é isto? Num mundo como o nosso de hoje em dia, com mais de 7 bilhões de pessoas, indo para 8 bilhões de pessoas, nós estamos falando em mais de 2 bilhões de indivíduos morrendo. Isso quer dizer, 1 em cada 3 pessoas morrendo. Sendo que os selados, com o selo do Deus Altíssimo, estão poupados. Os que creem no arrebatamento antes da tribulação, da grande tribulação que virá sobre o mundo, já creem que este selo, nenhum deles será atingido, porque será já levado. Os que creem de outra forma, creem que mesmo vindo os juízos, eles serão poupados, ou levados, ou ficando. Uma coisa eu te garanto, nenhum juízo nos tocará por causa de Cristo. Por causa de Cristo. O mais importante não é se eu subo ou se eu fico neste particular. Não estou discutindo isso. O mais importante é ter a marca do Deus vivo. Já nos céus, arrebatado, ou na terra, eu quero ter a marca do Deus vivo. É isso que eu preciso ter, a marca do Deus vivo. E veja o que diz aqui: tem hora, tem dia, tem mês e tem ano. Está marcado, está determinado. Não acontecerá antes, não acontecerá depois, acontecerá na hora certa. Isso aqui para mim, eu não sei para você, mas isso aqui para mim é uma resposta. Nós temos nesse texto 2 respostas a 2 perguntas. A pergunta primeira é: quem poderá subsistir à ira deles? A resposta é: o que tem a marca do Deus vivo na sua fronte. E a segunda pergunta é: até quando, Senhor? Você se lembra dessa pergunta? Essa pergunta não está aqui no livro. Essa pergunta não foi feita pelos santos do Senhor. Essa pergunta não foi feita por aqueles que oravam ao Senhor, pelas orações. Até quando, Senhor? Bem, deixe-me dizer uma coisa. A resposta de Deus, isso para mim é o mais importante dessa mensagem. A resposta de Deus para mim e para você tem hora, dia, mês e ano já definidos para acontecer. Isso enche o meu coração de paz, de uma alegria que ultrapassa qualquer situação. Há hora, há dia, há mês, há ano marcado para responder a minha pergunta. A minha pergunta é: até quando? Todos nós falamos isto com Deus. Até quando? E Deus diz: eu tenho a hora certa. Eu não tenho só a hora certa, eu tenho o dia certo. Eu não tenho só o dia certo, eu tenho o mês certo. Eu não tenho só o mês certo, eu tenho o ano certo. Eu tenho o momento exato para trazer a resposta a cada um de nós. A Deus seja a glória.
Isso mexe comigo, eu não sei se mexe com você, mas é o Deus Todo-Poderoso que está dizendo que tem uma hora, que tem um dia, que tem um mês, que tem um ano. Ele marcou. Você se lembra do que nós cantávamos? Eu marquei um encontro com Deus. Bem, Deus marcou algo conosco. Deus marcou algo com você. Deus marcou algo comigo. Deus marcou algo conosco. Sua oração tem a hora certa. Nós falamos na hora de Deus, e Deus diz: eu tenho uma hora para você. No dia em que o Senhor quiser, eu tenho um dia para você. O mês que o Senhor quiser, o ano que o Senhor quiser, eu tenho um mês certo, eu tenho um ano certo. Ou seja, eu tenho o momento perfeito para te responder. Até quando? Na hora, no dia, no mês, no ano certo. E Deus vai nos atender. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. 200 milhões, eu fazendo conta, se eu não errei aqui. 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Seu número. 100 vezes milhão, ou 1000 vezes a quantidade, ou 1.000.000 vezes milhão. Isso quer dizer um número extraordinário, ainda multiplicado 100 vezes. 1.000.000 vezes milhão vezes 100 em dobro. Isso é muito. Isto é muito. Aliás, melhor dizendo, desculpe-me o erro, milhares vezes milhares e ainda 100 vezes, e isto em dobro, que dá esses 200 milhões. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto, de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e a sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam de sua boca, foi morta a 1/3 parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia como de serpentes, e tinham a cabeça, e com ela causavam danos. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e ídolos de ouro e de prata e de cobre e de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Como disse Jesus,
que nos últimos dias a iniquidade, o mal, a maldade se multiplicaria. Todas essas figuras demoníacas que afligem a humanidade, há um ataque demoníaco sobre a humanidade, que nós estamos poupados por causa da marca do Deus vivo. No entanto, nem assim, isso me chama a atenção, a humanidade se arrepende. Tanta dor, tanta aflição. Sabe, muitas pessoas dizem, se não for pelo amor, será pela dor. Esse texto me mostra que a dor não é mais poderosa que o amor. Portanto, deixe-me contradizer, embora eu entenda o que as pessoas querem dizer, mas mesmo na dor, continua sendo por amor. Se não for por amor, não tem. É por amor ou por amor. É amor sem dor ou amor com dor, mas sempre é por amor. Você pode dizer amém? Porque vejam, juízo e aflição não funcionaram. De uma certa maneira, eu entendo aqui que Deus fala comigo e com você, com o seu povo. Eles não se arrependerão por sofrerem. Eles só se arrependerão se forem convencidos do pecado, do juízo e da justiça. Isso pelo Espírito Santo de Deus. Eles só se arrependerão se nós pregarmos. Veja, escorpiões, serpentes, todos esses poderes, símbolos no Velho Testamento e no Novo Testamento, de juízos, de demônios, acima de tudo no Novo Testamento. Até mesmo no livro de Lucas, Jesus disse uma coisa a nosso respeito. Você está vendo todos esses poderes, e é citado inúmeras vezes serpentes, é citado inúmeras vezes escorpiões, é citado inúmeras vezes a dor do veneno, a dor da peçonha, porque esses seres têm peçonha, que no popular e populacho chamamos de veneno, mas veneno é outra coisa, onde Jesus disse, mas, há um mas, Lucas 10, versículo 19, diz, vós outros, nós, pisaremos em cobras, pisaremos em escorpiões. As cobras, os escorpiões que afligem os homens, que os levam ao desespero da própria vida, a desejarem mais a morte do que a vida. Nós pisaremos cobras e escorpiões, e diz, e nenhum mal vos sucederá, porque nós temos em nossa fronte a marca do Deus vivo. Então nós podemos trazer alívio à humanidade. Nós não temos que desejar essa dor, esse sofrimento. Nós temos o poder para cessar essa dor, esse sofrimento,
para pisar sobre cobras e sobre escorpiões. Essa ação demoníaca, a Bíblia diz: eis que vos envio com poder, com autoridade, para expulsar demônios. E diz: para pisar sobre cobras e escorpiões. E ainda diz mais: para destruir. Isso é importantíssimo. Destruir todas as obras do maligno. E mais uma vez diz o Senhor: e nem um mal vos sucederá. Por quê? Porque eu trago em mim, você traz em você a marca do Deus vivo, a marca do Cordeiro. Um mundo impenitente, uma geração com um coração tão duro quanto de Faraó. Os sinais mostrados aqui, os juízos mostrados aqui, as palavras ditas aqui, me remetem ao Egito, à Babilônia e à Síria. O Egito foi lugar de escravidão, mas a Babilônia e a Síria, lugar em que o povo foi levado em cativeiro. Isso me fala de cativeiro e de escravidão. E me fala do poder de Deus que diz: deixa o meu povo ir para que me adore. Se esses juízos estão se manifestando, é para que os que estão cativos, os que estão presos, os que são atormentados, sejam finalmente libertos, e para que o cativeiro acabe e voltemos para o nosso lugar, para Jerusalém, o lugar de paz. Essa para mim é a grande mensagem. Calamidades naturais, diz sobre esses 3 grandes flagelos sobre os homens: fogo, fumaça e enxofre. Todos os grandes impérios dos homens foram derrubados por 3 grandes flagelos: fogo, calamidades naturais. Depois do fogo, vem aquilo que se chama fumaça. Aqui me dá a ideia de uma erupção vulcânica. Eu não sei se a você dá essa ideia, que vem o fogo com toda a erupção, com tudo aquilo, e sai aquela fumaça tóxica, que vem lá de dentro, com cinzas. E por final, a Bíblia diz enxofre. Enxofre, que queima. Sabe, nós tivemos do lado do Vesúvio, ali em Nápoles, e fomos conhecer Pompeia. E não foi o fogo, nem mesmo a fumaça tóxica que causou aquela tremenda tragédia, mas foi o enxofre, as cinzas que mataram, que sufocaram e que deixaram, de certa maneira, os ossos preservados e na postura que eles morreram.
porque se fosse lava ardente, teriam sumido. Se fosse o fogo, teriam sido consumidos. Se fosse a fumaça, teriam apodrecido e já não mais existiriam. Mas como foram as cinzas, foram preservados na posição que morreram e no horror que morreram. E como eu disse, 3 flagelos destroem toda e qualquer domínio, império, que justamente o primeiro deles, o fogo, são aquela força, as calamidades naturais que acabaram com cidades, com nações. O segundo motivo, o segundo flagelo, a fumaça tóxica. O que seria tão tóxico que envenenaria? Nós poderíamos comparar isso à podridão da corrupção interna dos próprios impérios. Roma se corrompeu, a corrupção de Roma a destruiu, e por fim, a invasão de inimigos, o enxofre, aquilo que vem de fora, que queima, que sufoca, que destrói. E que Roma também sentiu isto, de como nós podemos dizer que essas 3 situações, esses 3 flagelos vieram sobre a grande Roma e vieram sobre tantas nações, sobre tantos impérios que foram assim varridos da terra, literalmente varridos. Elementos amargos, como lemos aqui, que tornam as águas doces em águas amargas. O movimento contrário do que aconteceu na saída, no Êxodo, que encontraram águas amargas e elas foram feitas doces. Esses tormentos, eu volto a dizer, nenhum deles agrada a Deus. Deus não tem satisfação. Os juízos de Deus vêm à nossa vida por um só motivo, como consequência do nosso próprio pecado, da rebeldia das nossas vidas em obedecer, ou seja, pela desobediência. Lembre-se do que Deus disse ao povo de Israel: coloco 2 caminhos diante de vocês, um caminho de bênção e um caminho de maldição, um caminho de vida e um caminho de morte. Escolhei o caminho. Mas Deus acrescenta: escolhei a vida. Eu não quero castigá-los. Os castigos vêm como consequência, mas Jesus nos deu autoridade para não apenas pisarmos cobras e escorpiões e destruirmos todas as obras do diabo, mas Efésios nos diz que Deus nos deu o escudo da fé, com o qual poderemos apagar todas as setas inflamadas do inimigo. A raça humana, em todas as suas dimensões, ou seja, nações, tribos, povos e línguas, é atingida em sua totalidade. Mas veja, o juízo não é universal, ele é parcial. E nem ele é permanente.
Ele é parcial porque atinge 1/3, e ele não é permanente porque são 5 meses. Por quê? Porque é o elemento do amor de Deus. Deus nos ama. E quando nós falamos Deus nos ama, Deus me ama, Deus me ama e Deus me ama, nós às vezes nos esquecemos que a Bíblia diz: Deus amou o mundo inteiro, de tal maneira, não apenas a mim, não apenas a você, mas ao mundo inteiro. Talvez alguém nos ouça e talvez alguém já esteja em tal situação, tão já vencido, afligido, dominado, possuído por demônios, chegou a um nível tão baixo, que hoje me escutando, nos ouvindo e nos vendo, diga: mas a mim também, sim, principalmente a você. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. E a vida eterna é crer em Jesus Cristo. E você que me escuta hoje e pergunta: e a chance para mim? Eu digo: a toda. Mas você não tem ideia de quão baixo eu fui, quão terrível eu fui. Deus continua te amando. Sabe, meu amigo Lamartine disse uma frase muito verdadeira: Deus me ama, Deus me recebe como eu sou, mas Deus me ama e Ele me transforma em quem eu tenho que ser. Eu quero dizer isto a você: venha para Deus tal qual você está, e saiba que a partir desse momento Deus te fará ser, te fará chegar a ser quem você tem que ser. Se você deseja isto, apenas coloque a tua mão no teu coração e ore comigo nesta noite. Senhor Jesus, eu te recebo em minha vida, em meu coração, no meu viver. Muda quem eu sou e faz-me ser quem eu tenho que ser. Eu serei quem eu tenho que ser. Tu me farás ser, no nome de Jesus Cristo. Ainda quero orar por mim, por você, que temos a marca do Cordeiro, mas que não podemos ficar apenas seguros. O livro de Joel, que fala do derramamento do Espírito Santo, diz que por amor a nós, Deus repreenderá o exército dos gafanhotos. O grande exército que foi enviado com juízo. Aqui há um grande exército. E por amor a nós, nós temos o poder. Só nós temos o poder para pisar cobras e escorpiões, para fazer esse exército ir. A Bíblia diz que um vento trouxe os gafanhotos ao Egito. E Faraó suplica a Moisés, e Moisés vai e ora, e diz: e veio um vento contrário.
e levou os gafanhotos. Um vento trouxe e um vento levou. Porque um homem orou. Nós não podemos ficar simplesmente de braços cruzados e dizer: estamos protegidos, estamos guardados. Saiba que quando uma grande pandemia caiu sobre o mundo romano, a igreja não ficou de braços cruzados, a igreja assistiu os pobres, a igreja assistiu os necessitados, e então um número imenso de pessoas se converteu, porque não é o juízo que salva, não é o juízo que se arrepende, eles continuam obstinados, eles não se arrependem, mesmo diante de tão horrendas, tão terríveis aflições, eles são impenitentes, mas o amor cobre multidão de pecados, o amor conquista, o amor é forte e mais forte que a morte. Deus nos use para trazer alívio a esse mundo sofredor. Você que está guardado por Cristo, estenda a tua mão, ajude aos necessitados, aos aflitos, aos sobrecarregados. Seja o consolo de Deus, não o flagelo dos céus, não a angústia dos homens. Não se alegre na dor e no sofrimento, regozije-se sim com a verdade, mas é o amor que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta, que jamais acaba. Com este amor amemos, no nome de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, nós queremos ser a resposta na terra a todos os homens angustiados, sobrecarregados, aflitos, desesperados pelo Evangelho, no nome de Jesus Cristo. Usa-nos. Por fim, uma terceira oração eu quero fazer. Como pode um juízo ser justo? A Bíblia diz que Deus repreende e castiga. Deus não castiga e depois repreende. Deus primeiro repreende e depois castiga. Porque se você atende à repreensão, não é necessário o castigo. Por isso Deus primeiro repreende. E se nós damos ouvido à repreensão, como poderão se arrepender? Como poderão crer, se converter? A Bíblia diz: se não houver quem pregue. A fé vem pelo ouvir, ou pelo pregar, e o pregar a palavra de Deus. E eu digo somente um versículo: e será pregado o Evangelho em todo o mundo para juízo, e depois disto virá o fim. É necessário pregar, é necessário que preguemos para o juízo, antes que o juízo venha. Preguemos para que se arrependam e não seja necessário passar pelo juízo, porque terão a marca do Deus vivo.
Então que Deus me torne, nos torne, a cada um de nós, pregadores da justiça, pregadores da verdade, conquistadores de vida, pescadores de almas, cuidadores de vidas de homens. Deus, torna-nos ganhadores de almas, discipuladores dos homens, que preguemos, que façamos discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as palavras que o Senhor tem nos dito. No nome de Jesus Cristo. Amém. Ainda antes da oração final, nós vamos participar